Olá, turma linda do meu coração! Como estão vocês hoje, meus amores? Espero que vocês estejam bem, alegres e felizes, na companhia dos seus amigos, da família e principalmente na companhia do nosso querido e amado Jesus. E eu tenho certeza que agora que as férias acabou, tá todo mundo empolgado para voltar para as aulas, né? Mas que a gente fique de férias, mas tem uma hora que você quer voltar à sua rotina. E aí, tem certeza que aí na escola tá todo mundo cheio de novidade para contar para professora, para coleguinha. Com certeza, uns saíram para passear, outros ficaram aí na sua casa mesmo, mas brincando bastante no bairro com os colegas. E não se esqueçam de convidar a Jesus para voltar às aulas com vocês. Vocês não convidaram Jesus para passear, para tirar férias com vocês? Então tem que chamar ele para voltar às aulas também. Fala assim: Jesus, abre o meu entendimento para que eu compreenda tudo que a professora vai estar explicando nesse semestre que vem agora, não é? Bom, vamos lá para mais um episódio, mais uma história da vida de Cristo. Vamos ver qual é a história empolgante que nós vamos aprender hoje. Para começar, eu vou perguntar para vocês. Se eu apareço aqui com uma maçã e dou para você e falo bem assim, ó, esta maçã aqui tá uma delícia, tá docinha. E aí, se você vai olhar assim para a maçã e vai falar bem assim, vai pensar, será que tá doce mesmo? Mas se você olhar para a maçã assim e falar, eu quero, professora, e vai comer maçã, porque você tá vendo ela vermelhinha, gostosa, e aí você vai ver que ela realmente está gostosa. Mas se eu chegar aqui para você e te mostrar assim uma maçã e ela tiver assim com a casquinha meio vermelha, meio esverdeada, e aí você vai falar, professor está falando que essa maçã está doce, mas parece que ela ainda não está madura o suficiente. Mas você, porque eu falei que a maçã está doce, você vai ter confiança, vai ter fé que a minha palavra é verdade. E é o nosso versículo de hoje, que está em Hebreus, no capítulo 11 e o versículo 6, que está escrito: sem fé é impossível agradar a Deus. Fé em Deus é acreditar completamente no que Deus diz sobre Ele mesmo e no que Ele vai fazer. É isso mesmo. Então, ó, a coisa mais importante que Deus quer que você creia é que seu Filho, o Senhor Jesus, veio à terra para morrer pelo seu pecado, ou seja, as coisas erradas que você faz. E a única maneira de você agradar a Deus e ir para o céu é por meio de Jesus Cristo. Então você demonstra sua fé em Deus crendo no Senhor Jesus para salvá-lo do seu pecado. E se você não fez isso ainda, ouça cuidadosamente a história que eu vou contar hoje para você e você talvez possa crer nele hoje, porque a única maneira de agradar a Deus é tendo fé nele. Então, na nossa última história que eu contei para vocês, Jesus, ele estava o quê? Na cidade de Samaria, não foi? Que eu contei para vocês que ele estava ali em Samaria, porque ele foi ali junto ao poço, conversou com uma mulher e aquela mulher foi a primeira missionária, porque ela foi até a cidade correndo e falou que o Messias, o prometido, estava ali junto ao poço. E aí todas as pessoas da cidade vieram junto ao poço para ver e ouvir Jesus falar sobre o reino dos céus. E eles pediram, falaram bem assim, nossa, venha, fique conosco aqui. E aí Jesus ficou 2 dias ali em Samaria falando sobre o reino dos céus. Mas agora, passado esses 2 dias que Jesus saiu ali de Samaria, Jesus, ele morava numa terra chamada Cafarnaum. Ele agora estava morando na cidade de Cafarnaum. E ele talvez, ali na cidade de Cafarnaum,
ele morava junto às águas azuis do mar da Galileia. Agora imagina você, criança, se você tivesse uma casa na praia, né? Às vezes, muitos de vocês agora, durante as férias, foi passear, né, na praia, né? O papai ou a mamãe, às vezes, tem algum parente que mora no litoral, né, perto da praia, ou então alugou uma casa ali, foi uma turma toda passar lá as férias na praia. Mas imagina você morando numa casa, né, perto da praia. Ou então imagina como seria você morar numa mansão perto da praia. E Jesus, ele tinha uma casa em Cafarnaum, que era ali perto do mar da Galileia. Mas o dono da casa aonde Jesus aconteceu esse episódio de hoje, ele era o quê? Um oficial do rei. E ele morava numa mansão na praia, ali na cidade de Cafarnaum. E ele provavelmente tinha muitos empregados e sua família possuía tudo o que queria, mas só havia tristeza na casa desse oficial, porque alguém ia morrer em breve. E o povoado de Caná, da Galileia, ficava a cerca de 32 quilômetros da casa desse oficial e de onde Jesus estava agora. Porque Jesus, depois de ter realizado o seu primeiro milagre na cidade de Caná da Galileia, que nós vimos, que foi a transformação da água em vinho lá no casamento, Jesus, ele foi para onde? Para Samaria, onde ele se encontrou com a mulher junto ao poço. E agora ele estava voltando, né, para a cidade de Cafarnaum, que era onde ele tinha uma residência também, só que ele estava onde? Saiu de Samaria e passou por Caná da Galileia. E talvez ele tivesse hospedado na casa, porque a distância era muito longa, crianças, de onde era a cidade de Cafarnaum, que é para onde Jesus estava indo e onde morava esse oficial. Até a cidade de Caná da Galileia tinha 32 quilômetros. Então, Jesus talvez estivesse na casa de Natanael. E as notícias de que Jesus se achava ali se espalharam rapidamente pela região. E as novidades chegaram até a casa do oficial lá em Cafarnaum. E a Bíblia diz que o oficial tinha um filho que estava quase morrendo. Embora ele fosse um homem importante, os médicos não puderam ajudar seu filho. Não havia aparentemente cura para a doença do seu filho. Imagina a tristeza profunda que a família deve ter sentido. Toda esperança deles parecia perdida, porque o oficial sabia, ele já tinha ouvido falar sobre Jesus, sobre o poder que Jesus tinha de realizar milagres. E você acha que Jesus poderia vir até a nossa casa curar o nosso filho? Às vezes a esposa daquele oficial pode ter perguntado para ele: você pode procurar e pedir para ele vir aqui ver o nosso filho? Ela pode ter dito também para o oficial. E ele sabia que este era um problema que ele, mesmo sendo um oficial do rei, uma pessoa importante, ele não poderia resolver sozinho. E você sabia que assim como aquele oficial tinha um sério problema, você e eu também temos um problema? Que problema terrível é esse? É o nosso pecado. E esse problema é o quê? É você desejar fazer a sua própria vontade em vez de fazer a vontade de Deus. Seu desejo de seguir a sua própria vontade leva você a fazer coisas erradas, como às vezes roubar, dizer palavrão quando fica com raiva, ou matar a aula, não é? Com seus amigos. E a Bíblia diz que todos pecaram e precisam de Deus, que está aqui na Bíblia em Romanos 3:23. Eu e você somos pecadores e nunca nós vamos chegar à santidade perfeita de Deus. De fato, Deus diz que você merece o quê? Viver separado dele para sempre, num lugar terrível chamado inferno, olha só. Mas você talvez tenha confiado nas boas coisas que fez
que Jesus fez por você, que foi dar a sua vida para a sua salvação e perdão dos seus pecados. E você já agrada a Deus para que Ele perdoe o seu pecado. Mas nada que você faça pode salvar você. Deus é o único que pode resolver o seu problema de pecado. E o pecado é um problema terrível que você não pode resolver sozinho. Assim como aquele oficial não podia resolver o problema da cura do seu filho. Tudo que ele tentara tinha falhado, porque ele tinha boas condições. Ele já tinha consultado os médicos já tinham feito o que eles podiam naquela época e não pôde resolver o problema dele. E o oficial saiu da sua linda casa e se apressou pela estrada pedregosa até Caná da Galileia. Ele sabia que cada minuto contava para que seu filho pudesse ter a sua saúde recuperada, já que os médicos falaram, olha, não, a nossa parte a gente já fez, não tem mais como a gente resolver o seu problema. Aí, ó, é esperar para morrer. Então, ó, cada minuto contava para o seu filho que estava morrendo. E ele deve ter pensado, onde eu poderei encontrar Jesus em Caná? Será que eu consigo chegar até ele no meio da multidão? Será que ele vai me ajudar? Depois de muitas horas de viagem, o oficial chegou à pequena vila de Caná. Ele, vendo ali aquela multidão, ele nem precisou perguntar aonde encontrar Jesus. Ele simplesmente procurou junto com as pessoas, sabendo que Jesus estaria por perto, porque havia uma grande multidão. Então, depois dele ver todo mundo aglomerado, ele finalmente conseguiu chegar até onde Jesus estava. E ele se aproximou com coragem, sabendo que Jesus era a sua última e única esperança. E ele falou, por favor, ele pediu a Jesus, venha comigo depressa a Cafarnaum e cure meu filho que está morrendo. Jesus olhou para o homem e em todo lugar aonde ele ia, muitas pessoas se aproximavam dele, alguns realmente desesperados por sua ajuda, como aquele homem. Outros simplesmente desejando ver o milagre, querendo saber se Jesus fazia milagre mesmo, eram os curiosos. E vocês não acreditam em mim a não ser que vejam milagres? Disse Jesus para aquele homem. Talvez essa fala de Jesus, você pode ter pensado, Jesus não teve pena daquele oficial que estava tão preocupado com seu filho? Jesus não se importava com o filho daquele homem que estava à beira da morte? Não, Jesus se importava com ele sim. Mas Jesus queria que aquele homem tivesse fé, que ele acreditasse realmente que Jesus era o Filho de Deus e que Jesus o amava e amava seu filho, se importava com os dois. E Jesus também, assim como ele amou aquele oficial, ele também ama a você e a mim hoje. Por que nós temos certeza do grande amor de Deus por nós? Porque lá em Jeremias 31:3 ele fala, com amor eterno te amei. E ele se importa comigo e com você. E ele quer que você e eu creiamos nele. Que Jesus, ele é Deus Filho e ele é o Criador do mundo e de tudo que nele existe. Ele fez toda a natureza, os animais, as montanhas, os planetas. Foi também ele que fez você e eu, a sua imagem e semelhança. E nós somos a obra-prima de Deus, nós somos especial para ele. O amor dele por você e por mim começou muito antes do nosso nascimento. Embora Deus o tivesse feito a sua imagem, ele é muito diferente de nós, porque a Bíblia diz que Deus é santo, sem pecado, mas ama você apesar do nosso pecado. Ele quer que nós creiamos que Jesus é Deus Filho, que Jesus ama você e se importa com você. Então, o oficial estava desesperado. Ele falou, Senhor, peço que venha antes que meu filho morra. E Jesus reconheceu a fé daquele homem,
que aquele homem tinha nele. E aí Jesus falou para ele, tá aqui, ó, em João 4:48. Jesus então disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis? E então disse-lhe: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi. Então, Jesus falou para ele: pode ir para sua casa, que seu filho vive. E o homem foi. Então, ele o quê? Ele creu, ele confiou simplesmente nas palavras de Jesus que eram verdadeiras. Agora, eu falo para você. Você precisa colocar a sua fé em Jesus para resolver o seu terrível problema do pecado. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele deixou sua casa lá no céu, veio à terra, viveu aqui uma vida perfeita, sem pecado. Aí homens perversos que odiavam Jesus o colocaram numa cruz. Jesus tinha poder para se livrar da morte, mas ele preferiu morrer por você e por mim. Quando suas mãos e seus pés foram pregados e seu sangue escorreu, Deus estava dando seu filho pelo seu pecado e pelo meu pecado, pecado que nós cometemos. Porque a Bíblia fala em Hebreus 9:22 que sem derramamento de sangue não há remissão, ou seja, perdão de pecados. Então, Jesus ele estava disposto a morrer deste modo terrível, porque este era o plano de Deus para que você e eu tivéssemos nossos pecados perdoados. Depois de sofrer e morrer, Jesus foi sepultado. Mas 3 dias depois, ele voltou a viver. Ele está vivo para sempre lá no céu. E Deus quer que você creia que Jesus, o perfeito Filho de Deus, recebeu o castigo pelo seu pecado. E o nosso versículo de hoje, ó, lembra isso. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então Jesus veio para resolver o seu terrível problema. E o oficial teve fé em Jesus, que Jesus era o único que poderia resolver o seu problema. Então, quando ele falou para Jesus, para que Jesus resolvesse o seu problema, ele creu. E ele levou o quê? Quando Jesus falou, pode ir, vai, que seu filho vive, não tem mais morte na sua casa. E aí, o oficial agradeceu a Jesus e voltou imediatamente para a sua casa. E lá se foi ele de novo. Gente, 32 quilômetros entre uma cidade e outra para você fazer a pé. Ele levou com certeza mais de um dia para voltar. Então ele levou um dia para vir até Jesus e levou outro dia para voltar para a sua casa. E quando ele já estava chegando perto já da cidade, ele encontrou o quê? Com seus empregados no meio do caminho. Os empregados tinham ido para falar com ele. Vamos atrás do nosso patrão para falar com ele que não precisa mais ele ir atrás de Jesus, porque os filhos dele já está o quê? Bom. E aí, aqueles empregados encontraram com ele, aquele servo, com ele voltando. E aí falaram, olha, o seu filho está vivo e curado. E aí ele perguntou, quando ele melhorou? Ontem, respondeu os empregados, cerca da 7ª hora, a febre baixou. E aí o oficial pensou no dia anterior. A 7ª hora foi exatamente nessa hora que eu falei com Jesus e ele disse que o meu filho havia sido curado. Então ele deve ter sentido uma grande admiração, porque na mesma hora que ele falara, que Jesus tinha falado, o seu filho tinha sido curado. Então, aquele oficial imediatamente voltou correndo para casa. E quando ele estava já chegando na porta de casa, quem foi que veio encontrar com ele? O seu filho curado. Olha só, crianças, ele deve ter contado como Jesus, o Deus Todo-Poderoso, curou seu filho para os seus parentes ali, a sua família, todos os seus funcionários, né? Os seus servos. E só
que Jesus tinha curado seu filho só com as suas palavras. E a Bíblia diz que todos, ó, na casa do oficial, creram. Tá aqui, ó, no versículo 53 de João 4. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive, e creu ele toda a sua casa. Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judéia para a Galiléia. Então, ó, este foi o segundo milagre que Jesus fez ali na cidade de Caná, porque o primeiro milagre ele tinha feito nas bodas ali, do casamento, né, de um parente dele, que nós vimos, que foi o primeiro milagre de Jesus em Caná da Galiléia. Agora, ele tinha feito o segundo milagre, porque ele estava em Caná quando o oficial saiu de Cafarnaum e foi até lá encontrar com ele. E só através do poder da sua palavra e a fé daquele oficial em Jesus, o seu filho foi curado. Então, ó, eles não sabiam sobre Jesus. Mas agora que o oficial tinha falado, que foi aquela hora que Jesus tinha falado que seu filho vivia, toda a sua família creu em Jesus e eles colocaram a sua fé no Senhor Jesus, o Filho de Deus, e foram não só teve um milagre na casa deles, como também a salvação. E você, eu te pergunto, você também já colocou a sua fé em Jesus como seu Salvador? Você já creu que ele morreu e ressuscitou para receber o castigo pelos seus pecados? Você já creu, criança, que ele é o único que pode perdoar você e ajudar você a viver de maneira agradável a Deus? Porque, ó, Jesus disse: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou terá a vida eterna. Tá aqui, ó, no livro de João, no capítulo 5 e no versículo 24. Então, você que ouviu a palavra de Deus hoje dizendo que você é pecador, mas que Jesus morreu e recebeu o castigo pelos seus pecados, você precisa agora crer. E o que é? Colocar a sua fé no Senhor Jesus para perdoar você. Quando você crê nele, Deus promete te dar o quê? A vida eterna, a qual vai durar para todo sempre. Ele vai mudar você para que você possa viver pela fé e agradar a ele. E aí, você quer crer em Jesus hoje? Eu vou fazer uma oração agora e você ora junto comigo, pedindo a Deus para ele entrar no seu coração. Tenha fé. Peça para ele te dar fé, porque se você tiver a fé nele, confiar nele, ele vai o quê? Fazer tudo na sua vida. Jesus é o único que pode, numa situação difícil, seja o problema que você está passando aí, às vezes, papai e a mamãe estão em processo de separação, de divórcio, você está com um problema de saúde na família, assim como aquele oficial, ou você está com um problema na escola, com um amiguinho que está te perturbando, ou você está com problema de aprendizado, não está conseguindo absorver o que a professora está ensinando, seja o problema que for, seja problema financeiro, problema físico, problema emocional, problema familiar, não importa. Se você chamar Jesus, crer nele, confiar nele, que ele é o único que pode te salvar e te perdoar, ele vai te ajudar em todos os problemas. Então vamos fazer essa oração juntos agora comigo? Querido Deus, eu te agradeço por ter enviado seu filho Jesus para ser o meu Salvador e para perdão dos meus pecados. Jesus, estou aqui agora na tua presença e confesso que eu sou pecador, mas eu te peço, entra no meu coração, me ajude a fazer aquilo que é certo, entra na minha vida e perdoa todos os meus pensamentos, palavras e atos que não tenha sido do seu agrado. Jesus, me ajude a crer, a confiar em ti. Me ajude a resolver os meus problemas que eu tenho tido na minha vida. Me ajude, papai, a fazer o que é certo. Desde já eu te agradeço por tão grande sacrifício que o Senhor fez na cruz por mim. Obrigada, papai. Amém. Eu trouxe aqui uma musiquinha, crianças, que fala sobre nós crermos em Jesus, ó. Ela é bem assim, ó.
Crê somente e Deus te atenderá. Crê somente e tudo mudará. Crê somente em Deus que sempre dá. Crê somente e sempre. Crê somente e Deus te atenderá. Crê somente e tudo mudará. Crê somente em Deus que sempre dá. Crê somente e sempre. Então, se você crê em Deus, confiar nele, pode ter certeza que tudo vai mudar na sua vida, porque ele é o único capaz de fazer esta mudança dentro de nós. Não só a mudança física, né? Às vezes, mudança física que eu digo assim, mudança de atitude, mas também a mudança interna no nosso coração. Bom, espero que vocês tenham gostado da nossa história de hoje. Eu aguardo vocês no nosso próximo encontro com mais uma história sobre a vida de Cristo, mais um milagre que ele operou. Entra no nosso canal Virtude Kids Teen, se inscreva, aperta lá o sininho na opção todas, para que toda vez que eu postar vídeo vocês recebam a notificação. Curta, comenta, compartilha o nosso canal com aquele amiguinho que às vezes está com dificuldade, né? Em qualquer área da sua vida e não sabe com quem contar, mas ele pode contar com Jesus, tá bom? Beijo para vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!